Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre o despertar da consciência. Esse é um assunto que abrange a psicologia transpessoal. Despertar da consciência tem a ver com o desenvolvimento espiritual. Nós somos um ser que contém um espírito, uma alma, que a gente também chama de consciência. Mas essa consciência, ela está adormecida. E quem toma conta da nossa vida são os eus psicológicos. Para você entender melhor, eu vou te mostrar aqui uma apresentação que eu fiz especialmente para esse momento. Então vamos começar entendendo o seguinte: essa aqui é a teoria do eu pluralizado. Normalmente a gente vê na psicologia revolucionária do mestre Samael Aunveor, na gnose. Então, vocês podem entender que eu bebo de muitas fontes para desenvolver esse despertar pessoal de cada um. Trago questões da psicologia e hoje de uma psicologia muito especial que a gente não estuda na faculdade. Então, a teoria do eu pluralizado é uma concepção psicológica e espiritual que propõe que o ser humano não é composto por um único eu unificado. Você não é apenas um, você é vários. São múltiplos eus, fragmentos da personalidade. E muitas vezes esses eus entram em conflitos, ficam conflitando entre si. Por isso que agora você quer uma coisa, daqui a pouco você já quer outra, e você fica nessa dúvida do que fazer na tua vida. Então é preciso identificar cada um dos eus que estão atuando. E eu vou ensinar como é que a gente faz isso. Dentro de cada pessoa existem muitos eus, cada um com desejos, emoções, medos e comportamentos próprios. Esses eus, eles assumem o controle em diferentes situações, criando conflitos internos, indecisão e sofrimento. Então, normalmente, quando meus pacientes já estão em terapia há bastante tempo, e eles vêm com uma questão, eu já pergunto, que eu é esse? Para que essa pessoa possa identificar qual desses eus que estão atuando. E muitas vezes eles andam em conjunto. Por exemplo, o eu do medo anda com o eu da preocupação, que pode também estar ligado ao eu da indecisão para tomar uma atitude e por aí vai. Cada eu ele pode representar uma parte da sua psique, uma parte da questão psicológica cognitiva. Por exemplo, nós temos o eu ferido, quando a gente trata da criança interior ferida, é das emoções que a gente está falando, né? Dos traumas do passado, que vai gerando esse eu que impede você de viver situações mais positivas, porque esse eu tem medo de ser ferido de novo. Então ele fica se protegendo, né? E aí vem o eu protetor, para que você não passe mais pelas coisas que você já viveu. Então toda vez que tem uma novidade, a gente percebe que entra em cena o eu sabotador, que impede você de fazer as coisas novas, porque ele quer te proteger. Ele fica te dizendo que se você fizer algo diferente, novo, pode dar errado. E aí, como é que você vai entender isso? No teu dia a dia, é você que vai parar para compreender os eus que estão fazendo parte de cada momento, de cada instante que você vive. Essa descoberta, ela é individual. Eu mostro os caminhos aqui, mas você precisa se investigar. Você precisa ser detetive do teu próprio comportamento para perceber cada eu que atua. No esoterismo gnóstico, são os eus psicológicos ou os nossos defeitos. Então, quando a gente fala de cada eu é um defeito que a gente tem.
E aí esses defeitos estão ligados, né? Porque é através deles que a gente vive emoções negativas, vícios, padrões repetitivos de comportamentos, relacionamentos tóxicos, dependência emocional. Cada defeito que a gente tem, a gente vai chamar de um eu. Então a gente vai nomear que eu é esse, porque aí vai ficando mais fácil da gente trabalhar um eu de cada vez. Cada eu rouba a energia da alma e impede a liberação. Porque, vamos pensar assim, ó, a alma, a consciência, ela é 100%, mas somente 3% dela está livre, atualmente, mais ou menos, em cada um de nós. E os 97%, vamos dizer que são 97 eus que impedem essa alma, essa consciência de atuar. Cada vez que a gente consegue eliminar um eu, 1% de consciência vem à tona. Então, esse trabalho interior, ele consiste em observar, é essa consciência que observa o eu, questiona que eu é esse, por que que esse eu está atuando, o que que alimenta ele. Então, a partir disso, você pode compreender. Quando você compreender a fundo o eu, aí sim você vai poder ir para o estágio de eliminar. Como é que elimina o eu? Através de Deus Mãe, da espiritualidade, da divindade. A gente não consegue eliminar um eu sozinho. Um eu não pode eliminar outro eu. Só quem pode eliminar é a divina mãe que existe em cada um de nós. Você tem uma mãe divina própria. E é o apelo para ela, para essa mãe divina, que te ajuda a liberar a tua consciência, eliminando cada um dos eus. Então, descobriu um eu, observou, descobriu, compreendeu, vai parar de alimentá-lo e vai pedir à mãe divina para eliminá-lo. É esse o processo. Assim, a gente vai permitir que a consciência que está engarrafada dentro de cada eu possa emergir. É esse o grande despertar. Você ouve por aí, né? Vamos despertar a consciência. Só que ninguém ensina como desperta. Vem Samael, o arcanjo, e nos mostra, através da sua obra, exatamente como fazer isso. Vamos perceber situações, exemplos, né? Porque os eus eles estão atuando o tempo todo. Vou trazer alguns exemplos de como esse eu age no nosso dia a dia. Imagina que alguém te critica, fala uma coisa que você não gosta, te ofende. Rapidamente, o eu raivoso vai vir à tona para te defender. É ele quem vai atuar, é ele que vai responder, vai brigar com a pessoa. É esse eu que está ligado ao eu que está ferido, né? Imagina que na tua infância, tua criança interior ouviu de alguém que você não sabe fazer as coisas. Você não sabe fazer as coisas direito. Imagina que a tua mãe tenha dito isso para você. E aí, agora, na vida adulta, de repente, aquilo volta e alguém te diz isso. Você não sabe fazer isso direito. Rapidamente vem aquela memória que está no teu corpo etérico, teu corpo de memórias. E aquela raiva que ficou escondida há muitos anos vem à tona. Aquela ferida não resolvida aparece. E assim a gente reage diante de uma situação e não sabe dizer por que reagimos daquela determinada maneira. E agora você está entendendo como é que isso acontece. Outro exemplo. Diante de um doce, quando você está de dieta, quem aparece? O eu da gula, o eu da impulsividade. E você come aquele doce. Depois se arrepende, porque você diz: caramba, eu tinha determinado que eu não ia comer doce e de repente não pude evitar, quando vi já tinha comido. Que eu é esse? Então, por que que esse eu está atuando? O quanto esse eu é forte que você não consegue dominá-lo?
Outro exemplo, no momento de tensão, de algo acontecendo, apareceu o eu do medo, o eu medroso que quer te proteger. Esse eu atua muito na ansiedade. Então é preciso perceber quando é o eu do medo que está falando com você e através de você. Ele fala nos teus pensamentos, ele atua nas tuas emoções, no teu corpo físico, no intelecto. Outro eu, quando vem a procrastinação. Imagina que o eu do medo e o eu procrastinador, eles andam juntos, porque a procrastinação tem a ver com medo de falhar, com medo de não ser bom o bastante, com medo de não fazer o que esperam de você, ou você mesmo cobra muito de si. Então vem o eu que cobra também. Então não é só um, né? É uma galera que anda junto. E aí, nessa procrastinação, vem o eu sabotador, que te impede de fazer o que você deveria. Esse trabalho, ele é complexo, ele é minucioso, a gente precisa se observar a cada instante. Preste atenção agora, que eu está aí assistindo a esse vídeo. É o eu curioso? É o eu crítico? É o eu que quer melhorar? E o mais importante de tudo isso, que é a liberação do eu pluralizado, né? O que que a gente precisa fazer para mudar isso? Tudo começa pela autoobservação constante, sem julgamento. Toda vez que você julga uma coisa que você está observando, não é a consciência quem está observando, é um eu, o eu julgador. É diferente. A consciência, ela vê e não comenta nada, ela simplesmente observa. Quem comenta, quem classifica, quem diz se está certo ou errado, é um eu, o eu do julgamento. Então, você vai observar pela tua consciência, vai procurar compreender a fundo cada eu, a origem dele, onde foi que ele começou, as emoções que ele traz, o padrão do comportamento. Depois que você compreende profundamente, aí você vai pedir, através de oração e meditação, à Mãe Divina, que transmute e elimine esse eu na sua vida. É fazer uma súplica mesmo, né? Você pode acender uma vela, entrar em meditação, se concentrar no seu coração e começar a orar. Mãe, por favor, mãe, me liberta desse eu. E você fala especificamente que eu é esse que você quer combater com a ajuda da Mãe Divina. Para que a Mãe Divina atue, é preciso que você mantenha consigo a sua energia vital, não desperdice sua energia sexual, porque é dela que vem a nossa conexão com o divino. Então, tem muitas implicações sobre o cuidado que você tem em relação ao seu corpo, com quem você se relaciona. À medida que você vai trabalhando em si mesmo, vai se conhecendo, vai compreendendo, observando e enfraquecendo os eus, você começa a fortalecer a consciência. E mudanças começam a acontecer no teu dia a dia. É um trabalho difícil, mas vale muito a pena. Porque assim a gente vai começando a entrar em contato com o nosso ser, com o ser interior. Então você vai descobrir que você não é um eu, você não é essa personalidade, você não é esse corpo, você é um ser divino, você é o todo. Então, através dessa conscientização, desse entendimento do assunto que eu estou trazendo, você vai poder entrar em contato com questões suas inimagináveis. Você começa a ter mais clareza da tua intuição, do que fazer, você recebe visualizações para orientação do que você necessita em sonhos, sonhos lúcidos, desdobramento astral.
Então, é um universo que vale muito a pena a gente adentrar, começar a desenvolver. Saiba que enquanto eu pluralizado dominar o cenário da sua psique, o ser não pode se manifestar plenamente. O ser só se manifesta quando a nossa consciência desperta. Se esse assunto te interessa e você gostou disso aqui, comenta, compartilha, curte esse vídeo para eu saber que você quer saber mais sobre esse assunto e eu trazer mais e mais ensinamentos. Uma missão da minha vida, da minha consciência, é levar esse despertar para o maior número de pessoas possível, através de informações, através da terapia individual, da terapia em grupo, da psicologia revolucionária, de meditações, de técnicas, de recursos, para que cada vez mais a gente vá se conectando com a espiritualidade. Gratidão por esse momento. É sempre um prazer servir através das informações. Fiquem todos na paz e até um próximo momento, próximo vídeo.